Oi família, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu quero agradecer de verdade por carinho que vocês estão tendo comigo, isso é muito importante pra mim. Antes de mais nada, curte, compartilha, se inscreva. Não, salva do Instagram. Não salva do Instagram. Então vai. Gente, antes de mais nada, curte, compartilha, se inscreva, porque vai me ajudar muito. Esse vídeo venha abençoar a vida de vocês. Eu tava pensando, meu Deus, que profissão que eu vou fazer, que carreira que eu vou fazer, porque eu tô no terceiro ano do ensino médio e esse período a gente tem muita pressão. Minhas amigas estão assim e pessoas que eu vejo nas redes sociais, elas estão angustiadas. Ainda mais nessa pandemia que tá de incertezas, né? E hoje, então, eu trouxe aqui esse profissional incrível, que ele é muito bem sucedido na profissão dele, para nos auxiliar a escolher essa profissão. Então, eu vou deixar ele se apresentar para vocês, tá bom? Primeiramente, muito obrigado, querida Milena, por esse convite tão honroso, viu, de falar no seu canal. Também aos nossos queridos aí que estão nos vendo. O tema realmente é de altíssima relevância. Eu sou doutorando e mestre em Direito, também sou pós-graduado em Direito e também bacharel em Direito. Tenho tido a oportunidade, que vem de Deus, de coordenar algumas pós-graduações, principalmente em Direito Público e também em Direito de Família. Olha só que área tão relevante, né, meus queridos? Eu também advogo e sou professor aí. Além de coordenar, também sou professor da graduação e da pós-graduação em Minas Gerais e até em Brasília. Olha que interessante. Bom, e eu tenho palestrado bastante e, além disso, tenho escrito alguns livros. Esse ano eu lancei o meu 11º livro. Isso daí é muito de Deus. Primeiro, eu quero deixar bem claro, eu já passei por esta angústia que vocês estão vivendo. Claro que as angústias, elas não se findam assim que nós entramos numa universidade. Durante a própria universidade nós vamos enfrentar angústias também, isso é óbvio, e até após a faculdade. Então não se preocupem, nós passamos por essas angústias mesmo, ok? Mas nós estamos aqui para tentar contribuir. Uma questão que eu queria orientá-los é sobre o seguinte, que primeiro óbvio, você tem que se autoconhecer, saber quais são as suas deficiências. Por exemplo, eu sempre fui melhor em História, Geografia e Língua Portuguesa. E não era tão bom quanto essas áreas que acabei de citar, lá em Matemática, Física, Biologia, etc. Eu não era bom nessas áreas. E quando a pessoa não é boa em nada? Aí a pessoa tem que realmente buscar um apoio espiritual, buscar um apoio também de profissionais, mas tem jeito também, tem jeito. Mas aí, depois desse aspecto, eu queria deixar bem claro para vocês, depois dessa resposta aí para Milena, que, então, o resultado, a pessoa é boa em História, etc., ela vai se inclinar para a área de humanas, como aconteceu comigo. Eu falei, então, biológicas, bem como exatas, não é para mim. Então, não é engenharia, não é medicina, etc. Resultado, fiquei aí dentro da área de humanas, ciências sociais aplicadas. E entendi que as minhas próprias singularidades me inclinavam a alguns pontos. Por exemplo, eu me angustiava muito com as injustiças em sociedade. E eu sempre gostei muito da argumentação. Então, eu já estava dentro de ciências sociais aplicadas e também dentro de ciências humanas, falei, e gosto muito de argumentação, me inquieto muito com as questões sociais, por exemplo, com as injustiças. Eu falei, o direito é o meu caminho, definitivamente. Outro ponto que o jovem precisa ficar muito atento é o seguinte, não escolha sua profissão só por um caráter lúdico, hollywoodiano, teatral, não tem cabimento isso. A pessoa assistiu lá o filme 11 Homens e uma Sentença, achou uma gracinha a defesa do advogado lá no tribunal do júri. Então eu quero ser igual a ele. Então você, na verdade, você quer ser ator, né, meu querido? Você não quer ser advogado, definitivamente. E ele pensa que tribunal do júri vai ser essa a realidade da vida dele sempre. Gente, tribunal do júri é uma área do direito, que é o direito penal, e mesmo assim, em crimes dolosos contra a vida, quando vai levar para um grupo de jurados decidir aquela demanda. No direito é raro aquela visão hollywoodiana, então não escolha por isso. Eu quero ser igual o apresentador Rogério Corrêa da Globo, e aí eu quero fazer jornalismo por causa dele. Não tem cabimento, não escolha a sua profissão. Tenha senso. E outra, escolha a sua profissão amparada numa realidade brasileira, que é a realidade que você vive, ok? Então, isso eu queria alertar vocês. Não escolha sob o ponto de vista meramente teatral. Gente, um ponto decisivo. Não escolha a sua profissão somente por conta da média salarial.
ok? Porque midiaticamente, lá na mídia, lá na imprensa, eles vão veicular que algumas profissões, elas geram um salário médio maior do que outras. Mas o fato é que você não pode se inspirar nisso. Você tem que buscar ser um bom profissional naquela área. E aí muitos dizem o seguinte, quero ganhar 20 mil, quero ganhar 30 mil. Sinceramente, gente, todo mundo quer, qualquer idiota quer ganhar bem, né? Fala a verdade. Agora tem um detalhe, antes de você olhar para o fim das coisas, olhe também para o meio das coisas. Olha o esforço que você vai ter que empreender para obter um salário respeitável. Então, resultado, quantas horas você vai ter que estudar? Quanto tempo, eu, por exemplo, professor e advogado, quanto tempo que eu vou ter que estudar aquela causa? Quanto tempo eu vou ter que gastar também para escrever um livro, para escrever um artigo, para preparar as minhas aulas? Gente, se eu dou 5 minutos de aula, isso é fruto de horas e mais horas e mais horas de esforço. Será que você está disposto a realmente percorrer todo esse caminho? Todo esse esforço para chegar ao fim, que é o dinheiro? Então olha também para o caminho para chegar ao dinheiro, não só para o dinheiro. Eu queria que ficou bem claro dessa forma também. Uma outra questão é, você precisa procurar já mensurar a profissão. Como assim mensurar a profissão? Estou no terceiro ano, estou no segundo ano, estou no primeiro ano. Gente, dá uma olhada em algum tipo de texto, algum tipo de autor daquela profissão. Eu, por exemplo, quero tentar o direito, imaginemos. Quem é bom no direito realmente? Qual um autor famoso dentro do direito? Miguel Reale. O que o Miguel Reale pensa sobre o direito? Deixa eu ler um texto do Miguel Reale e vamos ver se ele me atrai. Vamos ler um texto sobre justiça. Quero fazer medicina. Vamos ler um texto de algum profissional de medicina realmente para ver realmente qual que é o ponto, qual que é o texto, se aquele texto me atrai de alguma forma. Então já começa a se familiarizar com a profissão, ok? E outro ponto, ouça quem te ama, seus pais. A Bíblia tem um preceito muito claro, ou seja, honrar pai e mãe em todas as áreas possíveis. Mesmo que eles não são convertidos. Mesmo que eles não sejam convertidos. Então seu pai ele pode te orientar, ele quer o melhor para você. Ok? Claro que existem pais ignorantes, etc, mas mesmo assim você precisa honrá-los. Ok? E outro ponto, você tem que entender que a sua profissão é uma profissão que você pode escolher. Você vai gastar 5, 4, 6 anos na graduação. Isso pode significar exatamente décadas e mais décadas da sua vida. Então a decisão que você vai tomar agora é que seja uma decisão sábia. Quantos anos um médico, eu vi agora, eu leciono também um curso para médicos, e eu estava vendo a média de tempo que efetivamente um médico ele exerce a profissão. Em média de 30 a 35 anos que ele é médico. Depois que ele se forma, que já são em 6 anos, mais a residência, ele tem 30 a 35 anos de profissão realmente. Se você tomar uma decisão equivocada, talvez seus próximos 30, 35 anos sejam anos tortuosos profissionalmente. Então pense nisso, a decisão que vou tomar, ela precisa ser uma decisão sábia, uma decisão madura, embora você seja muito jovem. Embora você tenha tantas angústias, tantas imaturidades, busque quem tem maturidade para te auxiliar nesse momento, porque isso vai significar 10 anos, 20 anos, 30 anos da sua vida. E mais, importantíssimo, profissão também não é a única coisa da sua vida e nem a mais importante. Deus é o que há de mais importante. E de tudo que eu falei, se você não gravou nada, peça orientação do Espírito Santo de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós somos limitados, nós somos finitos, mas nós temos um Deus soberano que é capaz de nos guiar e nos colocar sobre caminhos planos e não nos colocar em frias, não nos colocar em caminhos áridos, caminhos tortuosos. Ele é bom, eu preciso crer que ele vai me guiar. Me guiou desde o ventre da minha mãe, vai continuar me guiando verdadeiramente, porque ele é bom, ok? Então peça sim a orientação do Espírito Santo de Deus, ok? E para estarmos encerrando, eu queria compartilhar uma angústia com o Hugo, que é como ingressar na faculdade, que é um meio secular, sem se perder nos propósitos de Deus. Questão dificílima, a gente percebe infelizmente na prática que muitos cristãos se desviam na faculdade, exatamente pelos vários convites que são feitos. Às vezes o jovem ele fica durante o ensino médio adstrito, né, aquele meio da igreja, e isso é muito bom,
Mas quando ele ingressa na faculdade, ele vai viver um outro mundo. Muitas coisas novas. Né? Mas a questão, assim, muitas coisas novas. E ele se impressiona, muitos jovens se impressionam muito com esses convites que nunca tinham sido feitos antes. Ok? Então, o resultado, ele deve entender o seguinte: de que adianta ter vivido 17, 18 anos dentro da igreja se num prazo de 5 anos, que é o prazo da graduação, você se desviar? Você precisa olhar para trás e falar, para eu chegar aqui, eu percorri 18 anos ou 17 anos da minha vida. Não serão 5 anos de faculdade que vão me fazer perder exatamente tudo que eu plantei no passado. Você precisa entender que tudo que seu pai também plantou em sua vida, buscando o melhor caminho para você, esses 5 anos não podem te perverter. Não podem, obviamente, tirar do norte, do centro, que é Jesus. Então, resultado, olhe sempre para trás nesse aspecto. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Olhem sempre para trás. Olhem para o seu passado de edificação, de plantio. Nós vamos entender que esse período da graduação é um período de colheita. E mais, você entender que dentro da faculdade você não é mais estudante do que cristão. Você precisa se entender como mais cristão do que estudante. E você precisa também entender, por óbvio, que você vai viver uma guerra de forças. Você vai viver uma guerra de forças entre os convites, que são convites seculares, versus a sua convicção cristã. E que a sua convicção cristã ela seja mais valorosa, ela seja mais estupenda, ela seja mais sólida do que um ou outro convite, uma ou outra proposta. Então, resultado, nesse duelo de forças, que você escolha a luz, inclusive durante a faculdade. Porque se você verdadeiramente conseguir, nesse período de 5 anos, se você se mantiver firme, eu não tenho dúvidas de que Deus vai trazer um grande destaque profissional. Porque a palavra é muito clara, ela é límpida, ela é real e ela é verdadeira. Que primeiro nós temos de buscar o reino dos céus e as demais coisas te serão acrescentadas. Se você tiver essa firmeza com o Senhor, você não se desviará. Não valerá a pena. E mais do que isso, eu quero trazer um exemplo aqui muito simples de uma aluna minha que durante 5 anos na graduação, ela compartilhou comigo, falou: professor, tá difícil, professor, tá complicado, eu estou recebendo todo dia um pedido para sair para uma boate, todo dia eu estou recebendo um convite para beber, todo dia eu estou recebendo um convite para namorar. E eu estou no 10º período, no último período do curso de Direito. Eu não aguento mais, professor. Eu vou aceitar essa proposta. Primeira pergunta que eu fiz para ela: você o convidou para a igreja? Ok? Segunda pergunta que eu fiz: para onde que ele te convidou? Resposta que ela me deu: eu não o convidei para a igreja. E o que ela me disse? Que ele o convidou para boate. E não valeu a pena. Eu vou perceber que esse cara é fera, né, gente? Então, se foi útil pra você, se foi uma bênção, se inscreva, curte, compartilha com seus amigos que estão passando por isso também. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre isso, coloque aqui nos comentários, eu vou trazer esse cara incrível aqui. E se você tiver outra dúvida, eu vou deixar o arroba dele do Instagram aqui, que ele é disponível, e você chama ele lá no direct, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, tchau!